se importando com aquilo que é passageiro e não com aquilo que é eterno. Então eu vou repetir mais uma vez para você, se possível, gravar o que Francis Chan diz. O nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ter sucesso naquilo que pouco importa. Mas Jesus também disse algo. Ele diz: não temam aquele que tem, temam aquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Porventura, quando eu vier, encontrarei fé na terra? É Jesus. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entre Francis Chan e Jesus, eu fico com Jesus. Embora a frase dele é linda, e é verdade, mas a Bíblia diz que eu devo temer aquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas temem livros alheios que leem, mas não têm o temor sobre a palavra santa de um Deus santo. Só atente para isso. Dê mais valor àquele que morreu lá na cruz do Calvário, por amar a mim e a você, do que a pessoas que morreram e que pode ser que nem foram salvas. Então atente para isso, dê valor à palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus, examine mais a palavra de Deus, estudem mais a palavra de Deus, porque a vida está aqui, na palavra de Deus. O que eu quero nesse pouco tempo, que eu quero terminar antes das 8 horas, o que eu quero nesse pouco tempo, é que você saia daqui nesta noite, se não conseguir tirar tudo já de uma vez, pelo menos mais da metade. De que, pastor? Da murmuração e do questionamento. Então preste atenção na introdução para você entender aquilo que você leu e aquilo que Deus quer falar conosco. Quando eu passo a conhecer aquilo que Deus faz, eu deixo para trás a murmuração e o questionamento. Por que que as pessoas estão murmurando, questionando e reclamando? Porque elas não conhecem aquilo que Deus faz. Alguns nem conhecem quem é Deus, nem sabem o propósito de Deus, o querer de Deus e o efetuar de Deus. Por falta de conhecimento, o povo perece. E o que vocês acabaram de ler vai falar que o Senhor, Ele paralisa a obra de um homem. Porque o Senhor tem motivos para isso. E o que eu quero nessa noite é que você, pelo poder do Espírito Santo, pare de questionar, de reclamar, porque aonde você não tinha entendimento, conhecimento, você vai ter hoje. Então ouça, e um dos questionamentos que nós fazemos e que gera murmuração é: por que Deus me paralisou? Por que Deus parou com a minha empresa, com os meus negócios, com o meu relacionamento? Por que Deus me paralisou? Alguns vão dizer: por que eu não cresço? Só a empresa de fulano que cresce, só a Bertrano que cresce. Parece que há uma ziquezira comigo, parece que há olho gordo, parece que há inveja, parece que há ciúmes, parece que fizeram uma obra de macumbaria, porque todo mundo cresce e eu não cresço, todo mundo planta, colhe e eu não planto e nem colho, outros desfrutam e eu nem desfrutar também não.
Eu sei que vai vir à sua memória os seus questionamentos. Questionamentos que geram murmuração. Murmurações que levou um povo a ser morto por Deus. Murmuração que é pecado. E por nós não conhecermos o Senhor, o propósito do Senhor, o querer do Senhor, nós estamos murmurando. E eu disse aqui na terça-feira e repito, o Senhor não quer o nosso mal quando Ele nos disciplina, porque o Senhor Ele é bom. Aquele jovem rico disse, bom mestre, o Senhor é bom. Além dele ser bom, o Senhor Ele é amoroso, mas como pai, Ele disciplina o filho que Ele ama. E hoje nós iremos descobrir por que nós não crescemos. Por que aquilo que estava indo tão bem, parou. Por que a empresa que tem promessa, agora mais, parece que não tem. Por que aquele relacionamento estava indo tão bem e de uma hora para outra esfriou, acabou e agora já não quero mais? E nós falamos isso com o Senhor, murmuramos, reclamamos, achando que Deus não sabe de nada. Achamos que Deus não tem o controle de nada, mas Deus continua e sempre vai continuar com o controle sobre Ele. É Deus que tem o controle de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então tudo é para o nosso bem. E eu vou mostrar a vocês. E um dos questionamentos nossos é: por que Deus me paralisou? Por que eu não cresço? Por que eu não avanço? Por que eu não prossigo? São questionamentos diários, seja de um empresário ou de um trabalhador, seja de um pastor ou daquele que fica como porteiro da igreja. Por que fulano que entrou agora cresce, eu não cresço? Por que a minha empresa há anos tem promessa, o outro começou agora, cresce e a minha não? E eu vou responder, porque está na palavra. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1, que para todo o propósito existe um tempo determinado por Deus, debaixo do céu. Tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus e no querer de Deus. Em Eclesiastes 3:11 diz assim, Ele fez tudo. Vou repetir, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Por mais que você queira adiantar, não vai adiantar. Por mais que você queira atrasar, não vai adiantar, porque tudo está sobre o controle de Deus. De Deus. Deus não perdeu e não perderá o controle de nada. Ele é o Criador e nós somos criatura. Nós que dependemos do Senhor, não é o Senhor que depende de nós. Porque quem é dono é Ele. Quem criou foi Ele. Nós somos cria dele, criação dele, que nos tornamos filhos dele. Ai, Senhor, em Jó 37, 7 diz assim, Ele paralisa o trabalho de cada homem, para quê, pastor? A fim de que, está escrito, todos os que Ele criou, é todos, os que Ele criou, está escrito, conheçam a sua obra. Pastor, o Senhor está querendo dizer que Deus não permite eu progredir, eu avançar, eu crescer, porque eu não conheço a obra dele? É. Mas pastor, já recebi Jesus como Salvador, mas pastor, já fiz isso. Só que ele está dizendo para você, você já fez, agora não faz mais.
Quando você não tinha nada, eu era o seu tudo. Agora que você tem aquilo que eu te dei, eu não sou mais seu tudo. Aquele tempo que você dava para mim, agora não dá mais. Aquilo que você fazia para mim, agora não faz mais. Agora você faz para a sua obra. E a minha obra é o meu trabalho. A minha obra é a minha empresa. A minha obra é o meu relacionamento. A minha obra são meus filhos. É a minha obra. E quando eu dou atenção para a minha obra, eu deixo de dar atenção para Deus. Então Deus vem e paralisa. Deus não paralisou ou está paralisando vocês à toa. Ele tem um propósito nisso, e o propósito é que vocês voltem para Ele para conhecê-lo. Ei, em nome de Jesus, eu vou pedir a você aqui, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de questionar, sendo que você não está fazendo aquilo que Deus ordenou. O que Deus ordenou? Conhecer a Ele. Pastor, o senhor pode orar? A minha empresa parou, vendia 10 mil, agora vendo 500, você está descobrindo por quê? Não, pastor, por que do meu relacionamento assim? É porque você parou de conhecer aquele que você deveria conhecer melhor. Há um propósito. E qual é o propósito? Que conheça a obra do Senhor. Sabe o que é paralisar? E Deus tem feito isso. Seja na igreja, fora na igreja, seja com pastor, não pastor. Deus tem feito isso. Deus tem paralisado. Deus não tem permitido muitos crescerem na obra, não progredirem na obra. Continuam sentados no banco, almejando, mas nunca cresce, entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Talvez você pode levar isso para a sua vida particular, sua vida profissional, sua vida financeira, talvez você leva para a sua empresa, não sei, mas o Senhor está querendo responder você, que murmura, que reclama, mas o Senhor nessa noite está dizendo, eu te paralisei porque você não olha mais para mim, você não me dá mais ouvido, você não gasta mais tempo comigo. Você antes batia na porta, eu abria, você me procurava, me encontrava, você pedia, eu dava. Hoje nem isso mais você faz. Não jejua mais, não ora mais, não é mais frequente aos cultos, vem a hora que quer, quando quer, no dia que quer. Ei, quando não tinha nada, fazia campanha, entrava no manto, pulava para cá, pulava para lá. Jesus entregou, agora não tem manto mais, agora não tem campanha mais. Agora o óleo ungido é pecado, a água que bebia que curou agora não presta. Por quê? Porque já adquiriu aquilo que precisava. Ah, meu Deus do céu, vai doer um pouquinho. Eu não tinha nada, mas Deus me deu, e o que Ele me deu tomou o lugar dele. Ai, é por isso que Ele parou o seu namoro, o seu noivado, seu casamento, a sua empresa. E eu tenho uma notícia boa não. E Ele vai continuar parando até que você dê a atenção devida para Ele, para conhecê-lo. Ele é poderoso para parar você através de uma enfermidade, fechando porta, abrindo porta. Ele faz do jeito dele, da maneira dele. Sabe para quê? Só para atrair você para Ele de volta. E você está reclamando porque Deus paralisou o seu crescimento. Você não tem que reclamar, você tem que perguntar a Deus por que não é mais a mesma coisa. Ele está dizendo aqui, está em Jó 37:7. Mas eu pontuei algumas coisas, olha só. Você não conhece a minha obra. É isso que ele está querendo dizer, olha, eu parei você. E se preciso for, eu vou continuar parando, para que você me conheça. Tem gente que não sabe quem é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e José. Tem gente que não sabe quem é Jesus.
mas está na igreja. Mas envolve mais com a sua obra. Eu vou lá porque eu quero que Deus me dê família. Eu vou lá porque eu quero que Deus me dê carro. Eu vou lá porque eu quero que Deus prospere a minha empresa. A obra é só dele, nada para Deus, só para ele. Ai, irmãos. Segundo, você está tão envolvido com a sua obra, que você, diz o Senhor, para o seu entendimento, você está tão envolvido com a sua obra, que você não me conhece, ou não está me conhecendo mais. Sabe o que ele está dizendo? Querendo dizer? Vocês me abandonaram, me deixaram, porque se envolveram demais com a obra de vocês, me esqueceram. Olha só, eu quero que você venha me conhecer e envolver com a minha obra. Se vocês não renunciarem os desejos carnais de vocês, vocês não conhecerão o Senhor como devem conhecer. Se vocês não renunciarem à obra de vocês, o Senhor vai paralisá-los, de forma que você vai ter que ir conhecê-lo. Eu não iria pela dor, eu iria pelo amor. Se o Senhor está nos ensinando isso nessa noite, é porque Ele não quer que nós passemos por isso. Por isso Ele está nos instruindo, Ele está nos direcionando. Para quê? Para que possamos mudar hoje, agora, antes que Ele venha e paralise você. E paralisando o Senhor, irmãos, é duro. E eu vou mostrar para você exemplos aqui. Eu vou mostrar. O primeiro exemplo que eu quero dar. A palavra do Senhor diz que Jesus havia prometido ir preparar lugar. Está lá em João, capítulo 14. 13, 14. Ele foi preparar lugar. Em Atos capítulo 1, no versículo 9 em diante, ele vai dizer que está subindo. 2 varões estão vendo. Ele subiu. Isso vai ser confirmado lá em Apocalipse por João, através de um ancião. Porque o ancião vai ver João chorar. E João está lá chorando. Por que ele está chorando? Porque ele não está vendo ninguém digno para desatar os 7 selos. Só que enquanto João está chorando, aquele que estava subindo vai aparecer lá em cima. E o ancião vai dizer: não chore, João, porque aí está o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de desatar os 7 selos. Para o choro. Então Jesus está lá. Só que a palavra do Senhor me diz que o Senhor havia dado uma ordem. A ordem essa é para os seus discípulos, que na verdade havia lá quase 500 pessoas, mas só ficaram 120. 500 pessoas, ficaram 120 no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eles eram unânimes, estavam ali orando porque o Senhor havia dito que seria derramado o Espírito Santo sobre eles. E foi derramado, um vento impetuoso entrou. Era o Espírito Santo de Deus enchendo aqueles homens para serem testemunhas do Deus vivo. Aqueles homens então agora começaram a pregar, a fazer milagres extraordinários em nome de Jesus. A Bíblia diz que começou a intensificar a perseguição. E ali vai surgir um adversário fortíssimo. O nome dele é Saulo. E a palavra do Senhor me diz que ele é um exímio fariseu, cumpridor da lei. O que eu estou querendo dizer para você? Que Saulo tinha um trabalho. Qual que era o trabalho de Saulo? Além dele construir tendas, o trabalho dele era perseguir a igreja, os cristãos. Mas eu disse aqui, está escrito em Jó 37:7, que Deus paralisa. E Ele paralisa com um propósito. Qual é o propósito? Para que eu e você conhecemos ao Senhor. Qual que é o propósito? Conhecer a obra do Senhor.
Aquele homem está indo a cavalo, aquele homem está indo com cartas, autorização para entrar em qualquer lugar e prender os cristãos. Cristãos não são qualquer pessoas, são aquelas que parecem com Cristo. Porque crente todo mundo é, até o diabo é. Mas cristão é aquele que parece com Cristo, não é com o mundo, é com Cristo. Na sua atitude, no seu comportamento, na sua maneira de viver, viu? Isso é ser cristão. E a Bíblia diz que ele está indo atrás desses cristãos. Até que, ao caminho, uma luz, que é Jesus, vai manifestar. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai paralisar aquele que perseguia os cristãos. Ele ouviu já a pregação de Estevão e ajudou as pessoas a matar Estevão. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, como nós, irmãos. Nós ouvimos falar de Jesus. Temos o Espírito Santo em nós para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, mas nós estamos fazendo vista grossa. Estamos nos envolvendo demais com as nossas coisas e esquecendo da obra do Senhor e de conhecer o Senhor. Então o Senhor vem e paralisa. O Senhor então vem, e a Bíblia diz que aquele homem cai do cavalo. Porque o Senhor o paralisou. Por que o Senhor o paralisou? Porque aquele homem precisava saber da obra que o Senhor tinha para a sua vida. Em nome de Jesus, pare de reclamar. Porque o Senhor paralisou algo na sua vida. Sabe por que Ele paralisou algo na sua vida? É porque você precisa saber e entender o propósito dele através da sua vida, que ainda não havia sido revelado, porque você não deu ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz que ele vai dizer o Senhor para Ananias: Ananias, olha, esse aí é um vaso escolhido em minhas mãos. Ele não sabia que ele era um vaso escolhido, então Deus parou aquele homem. Você não entendeu por que Deus te parou? Você não entendeu por que Deus está te parando? É para você conhecer Ele e a sua obra. Então foi aquele momento quando ele cai, 3 dias cegos. Após 3 dias aquele homem é curado, é cheio do Espírito Santo. Vai ficar 17 anos, distante dos demais. É ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele homem agora não é mais perseguidor. Ele agora vai ser perseguido. Por quê? Porque Deus teve que paralisá-lo para mostrar qual era o propósito de Deus na vida dele. Não reclame porque Deus te paralisou. Ele só está querendo mostrar a você qual que é o propósito dele através da sua vida. Pare de murmurar porque a empresa não vende a mesma coisa. Pare de reclamar que você não cresceu. Não, entenda o propósito de Deus que Ele está querendo. É isso aqui, ó. Pare de se envolver com as suas coisas e passa a se envolver comigo, como você um dia se envolveu. Arrependa-te e volte à prática do primeiro amor. Pessoas que não eram abençoadas hoje são, e agora não reconhecem mais o abençoador, só querem a bênção. E nessa noite Ele está dizendo: eu paro você porque eu te amo, eu paro você porque eu tenho um propósito na sua vida. Quantas pessoas Deus já usou para falar com você, e você fez vista grossa, mas agora Ele tocou. É uma enfermidade. É uma enfermidade, pode ser na sua própria vida, ou na vida de um ente muito querido seu, ou é a empresa que está indo à deriva, ou é o relacionamento, e tudo que você sabe, com um propósito, de fazer você conhecer a obra dele. Olha só. E esse homem conheceu. Como conheceu? A Bíblia diz que um dia Jesus está andando na beira da praia. Meu Deus, eu fico lembrando da minha Guarapariça. Eita, lugarzinho bom. Lá é maravilhoso. Lá, se pudesse, eu morava lá. Se Jesus permitir, eu quero terminar a minha vida lá. Se Jesus permitir, eu quero. Que lugar bom, eu gosto.
Quando eu olho aquela passagem bíblica, quando eu chego lá, vou andando pelo calçadão, juntamente com essa loura maravilhosa, meu Deus, fazendo a nossa caminhadinha, eu fico olhando, observando, e lembrando da passagem de Pedro. Eu vou longe. Aí Jesus andando, avista dois barcos. Pedro, Tiago e João. Um está lavando a rede, o outro está consertando a rede. E Jesus está passando. Olha Jesus. Pedro, deixa tudo e me segue. Não entendeu não? Sabe o que Jesus estava fazendo? Ô Pedro, eu vou paralisar a sua empresa para você agora me conhecer, e me conhecendo você não será mais pescador de peixe, você agora vai pescar alma, para isso eu te chamei. Deus está paralisando o seu trabalho para você entender que o maior fruto para Deus não é o dinheiro, são almas ganhas. Está preocupado com o ouro e com a prata, onde a traça e a ferrugem corrói, não, almas. Pedro, larga tudo, me segue, que eu vou fazer de você um pescador de almas. Na hora Deus paralisou. Só que Deus é tão tremendo, que antes dele paralisar, o que ele vai fazer? Ô Pedrão, para você saber que eu sou o Senhor, eu sei que você pescou a noite inteira, mas não pegou nada. Aqui, volta lá no mesmo lugar e lança a rede à direita do barco, porque aquilo que você não pescou a noite inteira, eu vou mostrar para você quem é que está te chamando, rapaz. E eu vou mostrar a você o que você vai fazer através do meu nome. Vai lá, lança a rede lá. Pedro vai dizer, sobre a tua palavra eu lançarei. Ele lança a rede, o que ele pesca? Aquilo que ele nunca havia pescado na sua vida. Jesus sobe. Pedro está cheio do Espírito Santo, tem uma pregação, ganhou 3.000 almas. Aquilo que o Senhor falou que ia fazer na vida dele, cumpriu. Por quê? Porque ele permitiu ser paralisado. Ele entendeu, eu preciso largar o que eu estou fazendo, para seguir aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. E aí? A decisão não é minha, é sua. Eu já decidi, já larguei a escolar há muito tempo. A decisão é sua. Eu já larguei o escolar. E nem por isso eu estou mal vestido, estou sem comer. Só seguir lá a saga do pastorzão, tem carne moída, tem frango, tem um bifinho patim. Segue lá a saga do pastorzão, cozinheiro. Batata recheada, não é com filé mignon, mas tem a carne moída. Tem um ovinho frito, arroz, feijão, ovinho frito. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, rapaz. Ô Pedro, paraliso. Aí está o outro barquinho lá, e eles estão a pampa. Chega Jesus, vocês dois, também hoje, paraliso vocês, sabe por quê? Porque vocês são filhos do trovão, vem e me segue. Teve um dia que esse aí falou, Senhor, eles não estão ouvindo a tua palavra, manda fogo do céu e acaba com todo mundo. É necessário Deus paralisar o nosso trabalho, para nós darmos a atenção devida ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem para fazer através da nossa vida, que vai glorificar o nome dEle, meu lindo. Então pare de reclamar, pare de murmurar, e aqui eu já encerro, porque eles deram um sinal ali para mim, que a feijoada já está pronta, e eu não quero ser pedra de tropeço nenhum para ninguém engordar aqui, que come, engorde, de manhã vai para o rodão, pula corda, mas vamos alimentar também. Olha aqui, para encerrar. Um dia, Jesus passando de uma cidade para outra, vai deparar com um jovem. Oh meu Deus. E esse jovem para o Senhor dizendo, bom mestre, ao Senhor, por que me chamas de bom se só existe um que é bom? Aquele jovem não era bobo. O que farei para entrar ou herdar a vida eterna? O Senhor diz, conhece os mandamentos? Ele, conheço. E não apenas o conheço, mas o pratico desde criança. Honra pai, honro. Mata não, rouba não. E aí vai. Até que o Senhor
Vai falar com ele. Vende tudo o que tem. Dê aos pobres. E me segue. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas envolveram tanto com a bênção que o Senhor lhe concedeu, que quando o Senhor chama para conhecê-lo, eles estão virando as costas para o Senhor. Esse filho foi Deus que deu. Sabe essa loura aqui? Foi Deus que fez ela enxergar um Brad Pitt em mim. Só para você rir. Ela olhou e falou: é esse. Não há ninguém na terra como ele. Osso do meu osso, carne da minha carne. Porque eles falam que eu sou feio e ela é bonita. Se eles falam que eu sou feio, então Deus colocou nos olhos dela que eu sou Brad Pitt. Tom Cruise. Ó, na hora que ela me viu, é esse. É esse. Deus me deu. Depois Deus me deu a Karen. Depois eu recebi o Senhor, olha só. Me tornei pastor. E agora que Ele me deu tudo, Ele diz: pare de trabalhar e fica por conta da minha obra, mesmo que você não tenha salário da igreja. Não. Que é isso? Carrega o menino. 10 milim, 9, 8, 15, dependendo do número de aluno, da região que você faz. Minha van alongada, 20 lugares, tudo quitado, tudo top, hora de ganhar dinheiro. Não. O Senhor falou, Deus. Aí eu saía da sala da minha casa, via a minha van lá, colocava a mão. Oh Deus, é isso mesmo? Aí o Senhor vinha e falava: já falei para não insistir. Não é possível, meu Deus. Aí conversando com os irmãos da igreja: não, pastor, o senhor é só alugar a van. Coloca outro para dirigir pelo senhor. O senhor vai ter o dinheiro, paga o salário, tem fulano e Bertrano. E eu: é mesmo. Passava pela van, punha a mão. Oh Deus, é 10. Nossa. Já falei que não, mas eu vou, não. Fomos viajar. Eu tinha licitação, 25 anos. Ela não tinha nada. Estou lá no aeroporto. Estou vendo o grupo do transporte escolar. Quem não fez a vistoria, um exemplo, hoje é dia 29. Quem não fez a vistoria no dia 29, isso era 5 e pouca da tarde. No dia 29, perdeu a sua licença. Esposa, uai, se não fez a vistoria, perdeu a licença, deu ruim para mim. Perdi. E ela, que não era licitada, mas tinha uma licença que é diferente, ficou com a dela. E eu perdi a minha. Por quê? Deus falou que quando Deus paralisa, Ele paralisa mesmo. Passou-se o tempo. Chega uma carta lá em casa, 1 ano depois. Senhor Luiz Carlos Groia, licença 191. A Transcom lhe convida a comparecer, para que possa novamente o Senhor exercer o transporte escolar em Contagem. Aí você fala: é Deus. Não é não? Voltei para o ramo. Sabe o que Deus estava fazendo? Só me testando. Só me provando
se eu seria leal àquilo que ele falou e determinou ou não. Eu disse: sai para lá a oferta do cão. Até hoje não voltei lá. Por quê? Porque Deus tem que falar uma vez só e nós obedecermos. Melhor conhecer a Deus, ser cuidado por Deus, do que ganhar 15, 20, 10, 8 mil por mês e não ter Ele. Melhor conhecer a Ele do que conhecer todos os livros do mundo. Melhor conhecer a Ele. Deus está parando você, e se você não atentar para a mensagem de hoje, Ele vai continuar a parar você, só para você conhecer a Ele. Então eu vou te orientar como homem de Deus, em nome de Jesus. Ei, tira tempo para conhecer a Deus. Às vezes vocês questionam: mas pastor, o senhor tem tempo? Eu tenho tempo hoje. Quantos anos? 23 anos no transporte escolar. 23 anos trabalhando, como a pastora trabalha. Eu pregava a palavra, eu tinha que cuidar da igreja, e nunca deixei de pregar quando o meu pastor me pedia para pregar. Estou ensinando a vocês, que nesse período de trabalho eu chegava em casa 7:30 da manhã, enquanto muitos, não é proibido, a pastora vai para a academia, mas ela acorda 4:30 da manhã para orar até 5 horas, até 5:30 mais ou menos, 5 e pouquinho, para ela poder sair 6 horas para buscar menino. Então eu posso falar, lá de casa eu posso. A minha filha a mesma coisa, pega serviço 7 horas da manhã, ela tem que acordar 4 horas. 4 horas ela acorda para quê? Para orar, para ler Bíblia, para tomar um banho dela e para o hospital, ficar lá até 7 horas da noite. É o que eu vivo dentro da minha casa. Quando eu mexia com transporte escolar, eu chegava às 7:30 da manhã, 8 horas eu estava na igreja, orava até 10:30, 10:30 saía para buscar menino, voltava 1:30, porque ela trabalhava fora, então eu voltava 1:30, almoçava 2 horas, estava na igreja de novo, 4 horas eu saía para poder buscar menino, 6 horas chegava em casa. Eu era auxiliar. Eu ficava mais na igreja ou em casa orando, do que até mesmo trabalhando às vezes, porque o meu trabalho é 2 horas, vou lá, levo o menino, volto, aparentemente tem um tempo. Agora você tem um horário de almoço, você chega às 5 horas, 6 horas, mas envolve demais com o seu desejo, envolve demais com a sua obra, e sabe o que você está fazendo com isso? Virando as costas para o Senhor, e com isso você está autorizando o Senhor a te paralisar. Não crie argumento onde vocês não têm condições de criar, gente, porque Deus sabe de tudo e vê tudo. Em nome de Jesus, me perdoe se isso vai ofender alguém, mas para de mentir no nome de Jesus. É você que não quer orar, é você que não quer buscar, é você que não quer bater na porta, é você que não quer pedir, é você que não quer mudar de vida. Só que ele está falando aqui, enquanto você tiver essa atitude, o seu pastor pode orar pedindo o crescimento que eu não vou dar. Pode ficar 30 anos orando que eu não vou dar, sabe por quê? Porque ele diz que isso aqui é individual. A salvação não é coletiva, é individual. Paralisa a obra do homem, é individual. Se você não atentar para as coisas espirituais que não são passageiras, são eternas, o Senhor vai continuar te paralisando. E eu não quero isso. Eu não quero que você passe por uma paralisação do Senhor. Então, faça o que o Senhor está ordenando. Quanto é tempo? Que seja meia hora, seja 40 minutos, seja 1 hora, não importa. Gaste tempo com o Senhor. Fica de pé, vamos jantar. Ó, que chique jantar.